Graça e paz, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração antes da gente iniciar, colocando esse tempo nas mãos do Senhor também. Senhor, te damos graça, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos incluiu nesse plano perfeito, Senhor, nesse plano que o Senhor tem da redenção do ser humano, Senhor, através do sacrifício consumado naquela cruz, Senhor. Por isso podemos estar diante de Ti, Senhor, novamente, Senhor, e podemos, Senhor, aprender de Ti, Senhor. Que o Senhor conduza esse tempo, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, já há algum tempo, vários irmãos passaram aqui falando sobre a vida de alguns reis, da história do povo de Israel. E a gente às vezes pode até pensar, o que a vida desses reis tem a ver com a gente nos dias de hoje, nós que vivemos tão distante dos tempos que eles viveram, mas a gente viu que, e a palavra de Deus fala, que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que tenhamos esperança. Então, tudo que está na palavra de Deus tem um propósito, e tudo que está na palavra de Deus faz parte de um plano, ou de um projeto, ou de um propósito perfeito, eterno de Deus, que muitas vezes a gente nem não sabe, mas é tratado como se fosse a economia de Deus. Eu queria ler um versículo aqui para a gente iniciar, está lá em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Primeiro Timóteo 1:3 fala: quando eu estava, Paulo falando, em viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinarem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. Interessante que, acho que na maioria das versões, não vai ter uma palavra que ela existe no original, que é nesse versículo 4, quando fala do serviço de Deus na fé. No original vai falar exatamente da economia de Deus. Então, economia, a gente ouve muito essa palavra, constantemente a gente ouve falar das questões de economia, a gente pensa logo em questão financeira, em dinheiro, nos dias de hoje, principalmente, quando tem um problema de economia, vai sair um plano econômico, a gente sabe que vai afetar os bolsos da gente. Mas a economia de Deus é diferente. A palavra economia, na verdade, ela tem um significado que ela junta duas palavras no grego, o oikos e o nomos, que é nada mais do que oiko, casa, nomos, governo da casa. Então, é o governo da casa de Deus. Então, o que Paulo está falando com Timóteo é que o que é importante, então, não são discussões que não levam a nada, mas discutir somente aquelas questões que tratam do governo da casa de Deus. É isso que é o principal, isso que é o importante na vida da igreja. E Paulo está alertando isso para Timóteo. Então, tudo que for tratar nas nossas vidas, nós temos que pensar nisso. Que existe, então, uma casa que tem um governante que é Deus. Deus governa a sua casa. Se a gente vai lembrar de Hebreus, vai falar que no capítulo 3 de Hebreus, se não me engano, vai falar, quando fala da casa de Deus, vai falar qual casa sois vós. Então, nós somos casa de Deus. Se a economia fala do governo de Deus na sua casa, então quer dizer, isso já nos leva a associar que Deus tem que governar a sua casa, que a casa de Deus somos nós. Individualmente, cada um de nós como cristão, redimido, e também coletivamente, a sua igreja. Então, quem governa a igreja é Deus. Deus governa a sua casa. E como a gente
estudou várias vezes, eu já disse aqui, né? Até semana passada também o Lincoln lembrou mais uma vez da vida de um rei. Né? Ele falou do rei, os irmãos lembram qual foi? Josafá. Né? A gente vê, então, que existe, Deus, na economia de Deus, ele tem um caminhar que é muito interessante, porque tudo no governo, então, da economia de Deus tem a ver com a vida espiritual. Mas como que nós vamos entender das coisas espirituais se a gente não ver as coisas espirituais? Então, a palavra de Deus ela traz muito das coisas naturais para trazer ensinamentos, então, espirituais. Então, a vida daqueles reis, os deslizes daqueles reis, o que aconteceu no caminhar, na condução dos reinos, né? Primeiramente, existia um único reino em Israel, depois ele foi dividido em dois, norte e sul. Né? Tem a ver, então, com o que Deus não quer ou não deseja, né, que seja feito enquanto do governo da sua casa. Porque o Deus que estabelece, Deus que tem essa economia, né, esse governo da sua casa, ele estabelece princípios e também os meios para se alcançar esses princípios. O governo de Deus não é de qualquer jeito. As coisas espirituais não são não são alcançadas ou vistas de qualquer jeito. E existem, então, os princípios para que Deus alcance os seus meios. E eu queria que a gente visse aqui essa manhã exatamente a condução de Deus ao longo da história, inicialmente ali, né, com a criação, para a gente poder, então, conseguir entender e compreender esse governo de Deus, né, ou uma coisa que pode facilitar o entendimento do governo de Deus seria também outra palavra que existe também, que é praticamente a mesma coisa no original, no grego, que é dispensação. Então, o que é essa economia de Deus? É ele se dispensar à humanidade ao longo da história. Então, Deus tem esse caminhar, essa dispensação ao longo dessas eras que a gente tem vivido. Então, e iniciou porque Deus quis se revelar. Deus quis ter, então, um relacionamento com a sua criação, né, especialmente com o ser humano, com um propósito final, um propósito de ter um povo exclusivamente seu. Então, Deus tem esse propósito. Então, esse Deus que estabeleceu esse propósito, esse fim, ele estabelece os meios. E a gente lembra, e a gente começando bem do início, né, que Deus, uma dificuldade que a gente tem, igual eu falei, que a gente tem de entender as coisas espirituais, é que quando a gente associa reino, o que a gente vem na cabeça da gente, de cada um de nós, quando a gente fala na palavra reino? O que pensa? Pode falar, irmãos. Quando falar um reino, os irmãos pensam em quê? Num rei e também num lugar, né? Um reino mostra para a gente um lugar. A gente fala o reino da Dinamarca. Existe até algo de podre no reino da Dinamarca. Então a gente pensa em um lugar, Dinamarca, que tem um reino, que aí tem um rei. A gente conhece, é bastante conhecido, o reino da Inglaterra, o reino britânico, que existe lá, está lá na região da Bretanha, que lá também tem um rei, né, hoje o rei Charles. Então, quando a gente pensa inicialmente em reino, a gente associa com lugar. E a gente começa, para a gente poder entender esse propósito de Deus ao longo das eras, que vai nos falar depois de um reino eterno, né, na figura de um rei, que é Jesus Cristo, a gente pensa primeiro no lugar. Então, se tu fala de um reino, tem que ter um lugar. E no reino espiritual não tem um lugar. Né? É diferente. O reino espiritual, ele trata exatamente da figura do rei. Onde está o rei, ali está o seu reino. Né? Se Jesus ele está entronizado em nossos corações, o reino de Deus está em nós. Por isso que eu falo, o reino de Deus está dentro de vós. Né? É diferente a concepção, então, das questões espirituais da questão natural. Né? O reino da Inglaterra, da Dinamarca, de qualquer que seja, quando o rei está aqui, o reino não veio para cá. O príncipe Charles vier visitar o Brasil, o reino da Inglaterra continua lá, mas o rei está aqui. É diferente da questão do reino espiritual, que ele é expresso onde está Jesus Cristo. Né? Ele é expresso na figura do rei. Por isso que quem expressa o reino aqui, na terra, é a igreja, onde estão aqueles que foram lavados pelo sangue, que hoje fazem parte de um reino. Tá? Um versículo que é muito citado, e até o irmão Adilson falou dele aqui, né? Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Aí ele fala a questão de império e reino. Para a gente entender mais essas questões de reino, eu vou falar assim bem devagar para a gente compreender tudo isso, essas questões dessas terminologias, antes da gente entrar aqui, né, no que a gente tem para trazer para os irmãos. Né? Existe também, então,
uma diferença entre império e reino. Por que não fala que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Por que império? Por que não fala Deus nos transportou do reino das trevas para o império do Filho do seu amor? Por que não é diferente, não é o contrário? Por quê? Porque são palavras que têm até uma certa similaridade, mas têm significados diferentes. O império, ele conquista ou ele se expande à base da violência, da imposição da força. E o reino não. Como que a gente faz parte de um reino? Se eu for ser um cidadão do reino da Inglaterra, eu tenho que nascer aonde? Na Inglaterra. Tá? Se eu nascer... Agora, o império, não. Né? Nas grandes conquistas, na época das corridas imperialistas, né, que está na história, nas páginas do livro de história, o império expandindo as suas fronteiras e aquele cidadão que antes tinha ele tinha uma nacionalidade, ao ser conquistado aquele país dele, ele fazia parte daquele império. Ele perdia a sua nacionalidade, por quê? Porque o lugar que ele vivia geograficamente agora foi conquistado por um império. Então, ele fazia parte do império, era pela força. Então, todos ali agora que nascessem faziam parte daquele império. Eles eram, então, utilizados mais até como escravos do que como cidadãos, não tinham direitos, mas eles, então, faziam parte desse império. Por isso que esse versículo fala que nós somos tirados do império, do domínio, do poder das trevas, e levados agora para um reino do Filho do seu amor, o reino do seu amado. Né? E esse reino, a gente entra através do nascimento. É o que Jesus explica lá para Nicodemos. É preciso nascer de novo. Todos que nascem de novo fazem parte desse reino. Né? Porque o reino você faz parte de nascimento. É um reino espiritual, então por isso que ele fala, tem que nascer do Espírito. Então a gente começa a compreender o que é esse propósito de quando Deus vai falando de reino. No coração de Deus, né, quando Deus então inicia, né, o seu plano lá na eternidade, lá no início, antes do início da criação, ele tinha esse propósito de estabelecer e ter um povo. Né? Deus, depois de então ter criado o universo, ele colocou o seu caráter no universo. A gente pode ver isso no Salmo 19, fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra as obras de suas mãos. Então, Deus criou o universo e colocou no universo o seu caráter. Ele, então, reina sobre esse universo, sobre toda essa criação, esse universo criado por ele. Antes de haver, então, a gente sabe, a gente lembra que existiram duas rebeliões, né, contra o propósito de Deus. Houve uma rebelião nos tempos antes, né, bíblico, que a gente tem na Bíblia, antes do começo lá de Gênesis, uma rebelião feita por um anjo, que era um anjo de luz, o chamado Lúcifer, né, se rebelou, depois que Deus então criou céus e terra, né, e então essas hostes angelicais que se rebelaram, né, elas se rebelaram exatamente sobre o governo de Deus, contra o domínio de Deus. Eles quiseram ocupar o lugar que não era deles, o lugar de Deus. E então deu início então a essa primeira rebelião, ela deu início então a uma necessidade de Deus então começar novamente a restauração e dando início então à criação do que a gente conhece aqui como terra. Depois que ele criou a terra, fez toda a criação que está em Gênesis, nós não vamos falar que não, mas os irmãos conhecem a história, ele foi criando cada coisa, né? Aí depois ele cria o homem e coloca então o homem para expressar então o seu governo nessa terra. Só que esse homem, Adão e Eva ali, né, na figura de Adão e Eva, também se rebelou, porque eles também fizeram o mesmo erro que Lúcifer fez, eles quiseram o lugar que não era deles, né? Eles quiseram ser como Deus, e também se rebelou. Em cima disso aí, a gente tem que entender que dentro da economia de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro da dispensação de Deus, tudo isso aí já estava, já era previsto por Deus. Ele não foi pego de surpresa, olha agora, eu fiz, eu planejei e agora deu errado. Não. Tudo isso fazia parte, então, dessa economia, desse governo soberano de Deus. Uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre de falar de reino de Deus é exatamente isso. O reino de Deus, o reino dos céus, é o governo soberano de Deus. Onde Deus está, o governo de Deus ele acontece. Deus não perdeu nessas rebeliões que aconteceram, né, tanto daquela lá de Satanás, de Lúcifer, né, que passou a ser Satanás, e nem a rebelião de Adão e Eva, ele não perdeu, então, o seu governo soberano em todas as coisas. Ele continua ainda governando todas as coisas. Então a gente não pode misturar achando que
Quando isso aconteceu, Deus agora ficou sem o seu propósito, o plano de Deus, ele ficou meio estremecido e Deus tem que dar encontrar um caminho para consertar as coisas. Não é isso que aconteceu. Tudo faz parte desse caminhar, ou seja, dessa dispensação, dessa revelação de Deus para nós homens, visando esse propósito dele, que é então um reino eterno na figura do seu filho. Né? Então a gente nunca pode perder isso de mente. Então todas essas coisas que aconteceram, né, na história da humanidade, desde então da criação, Deus então criou, teve a rebelião de Adão e Eva, veio então eles foram expulsos ali do Jardim do Éden, eles passaram a ter uma vida então que existiam dois caminhos, né, aqueles que seguiam a Deus e aqueles que não seguiam a Deus. Culminou naquela questão que a gente viu falar na conferência lá dos tempos de Noé, que Deus teve que trazer o juízo à terra, né, e ali a família de Noé, de acordo com a ordem de Deus, se retirou ali naquela arca, se trancou na arca, que era uma figura de Cristo. Eles então foram salvos e depois levados e novamente repovoaram a terra. Se a gente ver na história aqui, a gente vai ver uma questão interessante, que logo depois que a arca chega lá no capítulo 9 de Gênesis, a gente tem o capítulo 10, onde fala das genealogias, e vem o capítulo 11, que ele vai trazer uma questão que a humanidade, então, ali agora, que estava habitando a terra, ela busca novamente fazer uma coisa que não agrada a Deus, ali na figura, lá no capítulo 11, quando vai falar de Babilônia. Os irmãos lembram lá que foi construída a torre para se alcançar aos céus? O ser humano, então, buscando então um caminho humano para se alcançar, então, o céu. E não é esse o propósito, o plano de Deus. Deus tem, é o que eu falei, Deus que estabeleceu os fins, ele estabeleceu os meios para se alcançar, então, essa vida celestial, essa vida espiritual. E não era de acordo com o que fez ali a questão do povo ali da região de Babilônia ali. Né? Por isso ali é chamado de confusão. Deus tem que separar, agir, separa e dá origem, então, aos povos. Então, Deus vem, então, a partir dali, depois desse episódio ali, a gente entra no capítulo 12 de Gênesis, e ele vai chamar, então, uma pessoa. Ele vai separar, então, Abraão. Na época ainda Abrão. Em Abrão, que depois vira Abraão, ele, então, iniciar ali, continuar ali a execução do seu plano perfeito, ou seja, a dispensação da sua economia. Ele governando a sua casa com um propósito que a gente nunca pode perder de vista, que é um reino eterno. Então, ele começa, então, a caminhar do reino para o reino eterno, chamando Abraão. Né? Então, não é que essas mudanças, esses acontecimentos, tiraram o plano de Deus. Né? Nada que acontece está fora da autoridade de Deus ou do governo de Deus. Né? Nada que aconteceu desses fatos que eu narrei aqui rapidamente, não tiraram de Deus o domínio, né, a sua autoridade daquilo que ele estabeleceu. Ainda, mesmo que o que aconteceu é que estremeceu algo nesse relacionamento de Deus com a sua criação, que é exatamente a questão da submissão. Deus criou o homem para que fosse submisso e dependente dele. Esse era o propósito de Deus. Quando o homem, então, ali, na figura de Adão e Eva, eles buscam ser aquilo que eles não eram, eles saem da dependência de Deus através da ação ali de Satanás, através da serpente. Então, o que Deus pede é que o homem deixou de ser submisso. Aí ele tem que agir e começa, então, a fazer, então, o desenvolvimento, desenrolar desse plano de redenção, desse plano da salvação, esse plano de restauração daquilo que se perdeu, dessa submissão. Então, Deus vai passando por esse caminhar ao longo da história, que a gente pode ver lá em Gênesis, né, até chegar, né, na figura do que a gente está falando aqui, dos reis de Israel. Logo depois, então, de chamar Abraão, né, ele já fala com Abraão que o povo de Israel ficaria cativo ali no Egito 400 anos, né, e o povo de Israel, então, na descendência de Abraão, né, na figura já dos descendentes dele de Jacó, é levado, então, 70 almas ali para o Egito. E eles ficam ali no Egito no tempo que Deus, então, levanta um libertador para que comece, então, ele a agir na condução e na transformação daquele povo para restaurar, então, aquilo que se perdeu. Então, Moisés vem, tem aquela questão da libertação, foi falado hoje da questão da Páscoa, do sangue derramado ali, colocado nas vergas das portas, o povo é liberto, atravessa o Mar Vermelho, o faraó é destruído ali. E queria ler nesse texto aqui, onde fala Êxodo 15. Já a gente vai
Já está na libertação do povo do Egito. Êxodo 15 é o cântico, né, de Moisés pelo povo, vai falar exatamente daquele agir de Deus, tirando o povo do Egito, né, o inimigo afundando no mar, o cavaleiro afundando. Eu só queria ler o versículo 18. Nos versículos 18 desse cântico fala o seguinte: o Senhor reinará por todo o sempre. Né? Deus, então, continuava agindo e reinando por todo o sempre. E aqui nesse cântico nos lembra isso aqui, que independente do que tinha acontecido, Deus continuava reinando por todo sempre. Né? E o propósito de Deus, Deus tinha na vontade soberana, nesse governo soberano dele, né, exatamente ter um rei que o representasse nessa terra. Ter um rei que fosse, então, o representante que tivesse o caráter de Deus nessa terra. Né? E ele fala disso em Deuteronômio. Ele fala com o povo, né, que ele era o rei deles, ele reuniu o povo para si mesmo, para que ele pudesse, então, ser o rei deles. No Monte Sinai, ele disse que se eles obedecessem e guardassem o seu concerto, ele faria de toda aquela nação de Israel um reino de sacerdotes. O propósito de Deus era ter, então, um reino de sacerdotes que o representasse no meio daqueles povos que não o conheciam, para serem o representante dele. Né? Está em Êxodo 19. Assim, então, que Deus tinha em mente, Deus sempre teve em mente um reino. Deus nunca deixou de ter em mente um reino. Ele queria, então, um reino na terra para que o representasse. Todos os filhos de Israel, então, deveriam ser um reino sobre o qual Deus reinasse, e todos eles deveriam ser sacerdotes para servirem ao propósito de Deus. Isso fazia parte da economia de Deus, ter um povo que o representasse e uma nação de sacerdotes que o servisse. Né? Mas, infelizmente, depois de serem, então, separados, essa nação, esse povo de Israel ser separado e capacitado para serem, então, esse reino sacerdote, novamente o inimigo entrou e seduziu. Eles caíram em tentação e adoraram aquele episódio do bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 32. Né, nós não vamos ler não, mas os irmãos lembram que Moisés, então, sobe ao monte, recebe ali as leis, enquanto ele está lá 40 dias no monte, o povo, então, fala: Arão, faz um Deus que nos representasse. Então, ele cria aquele bezerro de ouro lá, e eles passam a adorar o bezerro de ouro. Então, o povo que era separado para ser expressão do serviço, uma nação sacerdotal, né, uma nação que servisse a Deus, governada por ele, buscou outros deuses, né, por causa da questão ali da terra. Interessante que eles criaram um bezerro, né, criaram um animal. Os povos da terra, eles costumam associar sempre a figura de Deus a uma coisa que eles conseguem visualizar. Geralmente são animais, né, ou árvores, natureza, as coisas da natureza, as coisas da criação. Criaram, então, um bezerro de ouro ali para que eles pudessem adorá-lo, né? Ainda assim, Deus, ele demonstra e mostra a sua misericórdia, a sua paciência com o povo, e não se retirou deles. Ele continuou no meio deles, em Números 14. Vamos ler aqui Números 14. De 18 a 20. Moisés falando com Deus, né, ele fala, olha o 17, agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Então, esse é o Deus que trata conosco, é um Deus grande em misericórdia, e ele é perdoador. Se não fosse as misericórdias de Deus, né, o profeta vai falar, né, as misericórdias de Deus são motivo de não sermos consumidos. Né? Porque todos nós, com certeza, sem exceção, né, não teríamos motivo nenhum para estarmos aqui se não fosse exatamente a misericórdia de Deus. Né? E isso tudo faz parte dessa economia de Deus. Né?
Em Números 14 ainda, versículo 22, né, mostra que Deus foi tentado. Ele vai falar aqui, né, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E ele já fala, ele é o Deus que fala, ele não deixa, né, de julgar, de trazer juízo, ele não inocenta o culpado. Então, daquela geração toda ali, ele já fala aqui no versículo 22, que nenhum deles que tentaram 10 vezes, não foi uma, duas, não, 10 vezes, além do episódio do bezerro de ouro, a gente foi olhar, durante 10 vezes eles reclamaram, murmuraram, né, questionaram, duvidaram, queriam voltar no Egito. Lá em Atos vai falar que no coração eles voltaram ao Egito, né, ou seja, eles estavam ali fisicamente, mas o coração deles continuava no Egito. A gente lembrando, então, do que foi falado na conferência aqui, só um parêntese, né, quando falava de Ló, né, que tem aquela advertência em Lucas, né, lembrai-vos da mulher de Ló, que tinha o coração, então, no Egito, em Sodoma. Né, então, o coração do povo de Israel continuou no Egito. Por isso que eles duvidavam e não seguiam, e não acabaram entrando na terra. Né, mas, apesar da misericórdia de Deus, ele então julgou aquela geração, e nenhum daqueles incrédulos não poderia, então, entrar na Terra Prometida. Então, o povo de Israel, depois desses tempos ali no deserto, 38 anos jornadiano, 2 anos que era o propósito de Deus de entrar na Terra, 38 anos ali jornadiano, até aquela geração toda ficar prostrada, esse povo, então, ele cruza o Rio Jordão e entra, então, na Terra Prometida, e entra já, agora não mais com Moisés. Moisés, então, também, ele não entrou na Terra. Os irmãos lembram, fui falar na conferência, o motivo, tudo mais ali, da questão dele ter ferido a rocha, quando Deus havia dado a ordem que ele pedisse água à rocha, ele, revoltado com o povo ali, ele fere a rocha a segunda vez, então ele é impedido de entrar na terra. E Josué atravessa o Jordão com o povo, então aquela nova geração entra e continua, então, a dispensação, essa economia de Deus, né, no caminhar do seu propósito. Né? Ele entra Josué, cruza o Jordão, e eles começam, então, um processo de conquista da terra, ali onde tinha vários inimigos a serem conquistados. Então, Josué ele vai conquistando território por território. Lembra, onde colocarem a planta do vosso pé, será vosso. Então, o povo vai avançando, vai conquistando a terra. E, no meio daqueles povos ali, depois de cruzar o Jordão, né, eles, primeiramente, capturaram e destruíram Jericó. Depois tem aquele episódio lá que acontece com... Da capa, esqueci o nome lá, gente, de Acã, que aí eles têm uma derrota, e logo depois, então, eles fazem aquele julgamento, cai tudo sobre a casa de Acã, então logo depois eles voltam de novo, conquistam a terra novamente ali, vencem aquele povo que havia os derrotado. Então Israel logo então domina as regiões montanhosas do centro ali da Terra Prometida, as regiões do sul, o planalto central da Galileia. Né, mas existiam ali no meio do povo ali, enquanto eles estavam naquele ambiente ali de conquista da Terra Prometida, duas ameaças. Duas ameaças. Primeiro, a assimilação das ideias religiosas daqueles habitantes ali, do povo cananeu, dos jebuseus, os povos que habitavam na terra. Então, essa assimilação dessas ideias dos cananitas, né, que acabou entrando no povo de Israel. Lembrando aqui daquele episódio lá de Balaão, que foi chamado a amaldiçoar o povo, e Deus não permite que ele amaldiçoe, ele só traz bênçãos, mas ele dá uma ideia ali para Balaque, ele fala, então, já que não tem jeito de amaldiçoar, faz o seguinte, mistura com eles. Então tem aquele episódio ali que os filhos de Israel se misturam ali com aquelas cananitas, né, tem novamente Deus trazer o juízo, várias pessoas ali morrem ali naquele episódio, mas já acontece dessa questão dos deuses estranhos estarem envolvidos no meio do povo de Israel por causa desses casamentos, dessa mistura. Esse é o perigo que assediou toda o desenrolar da história do povo de Israel ali na Terra Prometida. Isso como a gente diz, né, tudo que é escrito é para o nosso ensino, é um cuidado que a igreja hoje aqui na Terra tem que ter exatamente com as misturas. Os grandes problemas da nação de Israel, quando na Terra Prometida, foi com as misturas. Né, as misturas com os costumes dos povos. A gente viu isso na vida de Ló também. Né, quando a gente
passou agora para esse tipo de conferência. Então, a mistura daquilo que... Lembra que, nunca vamos esquecer disso, que o Deus que estabeleceu os fins, ele estabeleceu os meios. Não é? Ele tem os meios. Então, uma das coisas que Deus sempre falou é cuidado com a mistura. Não é? Semana passada, quando o irmão Lincoln está falando da vida de Josafá, o Reino do Sul ele acabou entrando numa situação ali por causa daquele casamento do filho de Josafá com a filha de Acabe. Não é? Só uma coisa que eu li aqui em Ezequiel 28. Ezequiel 28 é um capítulo conhecido dos irmãos. Quando fala assim, ele fala do... Ele vem falar sobre a questão de Satanás, né, associando ao príncipe de Tiro. Começa o capítulo 28 de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela sua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da sua sabedoria, do teu comércio, aumentaste as suas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Conhecido dos irmãos é que faz um paralelo com a questão da rebelião de Satanás, correto? Mas associado ao rei de Tiro. Esse rei de Tiro, o príncipe de Tiro, né, a história fala que era Itobaal, ou Itibaal. Os irmãos sabem quem que é esse? Que era o rei de Tiro, que tinha esse nome? O pai de Jezabel. Então, associa Satanás ao pai de Jezabel, aquela que era casada com o rei Acabe, que trouxe tantos danos para o reino do norte, o reino de Israel, naquele casamento de Acabe e Jezabel. E Josafá, então, em outro casamento, ele acaba levando essas questões que entraram no reino do norte através de Jezabel para o reino do sul, no casamento ali de Atalia com o filho de Josafá. Então, a partir dali, se a gente olhar na história dos reis, a gente vai ver que os reis, então, agora de Judá, eles começam cada um seguindo, né? O Lincoln lembrou semana passada que logo o filho de Josafá, ele seguia as questões, os ensinamentos que veio do reino do norte, da figura através que entrou no reino do norte através do casamento de Jezabel com Acabe. Então, a mistura, irmãos, sempre foi um obstáculo para que Deus, então, conseguisse cumprir os seus propósitos. E nós somos chamados a ser um povo separado no meio desse mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Relacionamos com as coisas do mundo, mas não podemos deixar que as coisas do mundo nos dominem. Porque exatamente essa mistura, ela abre, então, espaço para que a gente saia dos propósitos de Deus. E foi isso que foi acontecendo, primeiro com o Reino do Norte e depois com o Reino do Sul. Mas antes disso, né, quando o povo, eu estava falando do povo de Israel, que então tinha essas duas ameaças, né, que tinha desses casamentos, e a outra coisa era que acabava fazendo com que o povo de Israel, além da ameaça das ideias religiosas, que chegou através desses casamentos, né, eles passaram, então, a adorar outros deuses, buscar, então, eles relacionavam mais com Baal, que era o deus na natureza, que era um deus que eles conseguiam até visualizar, do que com um deus verdadeiro, né, que, como grande, eles passaram a relacionar, a buscar, adorar Baal, né, o deus da natureza, e deixavam de lado o grande e temível Deus que redimiu e tirou eles do Egito. O resultado era que, então, as tribos de Israel ali que estavam naquela terra, elas ficavam enfraquecidas e dependia que Deus, então, levantasse juízes antes de ter o reino, para que, então, julgasse a terra e conduzisse o povo de Israel, então, ali
aqueles povos que estavam subjugados pelos inimigos, a uma vitória militar e através de uma purificação religiosa, deixando de seguir aquilo que os outros povos, né, era o costume dos outros povos. Até que chegou o dia, então, que Deus, que tinha esse propósito de levar então o povo para aquela terra prometida, Deus tinha um propósito, então, dele estabelecer um reino nesse povo, igual a gente já falou. Esse reino, então, no meio deles, para que ele pudesse ser expresso e demonstrado para aquelas outras nações que existia um Deus que governava todas as coisas. Esse era o propósito de eles estarem ali. Eles, então, a nação de Israel representaria Deus na terra, e Deus mesmo seria o rei deles. Mas, ao invés, então, eles buscaram, então, quiseram ter um rei conforme era o costume dos povos da terra. E eles pedem, então, a Samuel, né, que dê-nos um rei que igual os povos da terra têm. Eles olhavam para aquelas terras e desejaram ter um rei. Eu queria ler aqui Deuteronômio 17. Versículo 14. Antes mesmo deles entrarem na terra, olha o que Deus havia falado para a nação de Israel. Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, os irmãos veem que Deus não foi pego de surpresa quando eles quiseram um rei. Então ele já fala que em Deuteronômio, antes disso acontecer, ele já fala que eles iriam pedir um rei. Então ele estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Esse é o detalhe. Eles teriam um rei de acordo com o que Deus escolhesse. Homem estranho que não seja de entre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um entre eles. Lá em Samuel, eles pedem um rei segundo os olhos deles. O rei teria que ser de acordo, né, com o que Deus escolhesse. Aí Deus vai falar algumas coisas que vai deixar escrito para a nação de Israel, alguns cuidados, algumas coisas que aconteceria com esse rei. Né? Porém, esse rei, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Então, vem algumas diretrizes, né, da economia, do governo de Deus, da soberania de Deus, com relação ao rei que seria escolhido. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono de seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Então Deus já tinha também os meios para qual existisse, ou que devesse olhar aqueles reis que iriam governar a nação de Israel. Eles teriam que seguir isso tudo aqui. A gente vê que começa, né, eu lembro até quando o irmão Wellington falou da vida de Salomão começou exatamente tendo muitas mulheres de outros povos. E acaba o quê? Qual era o perigo? Isso fará que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. O cuidado de Deus nessas coisas era para que o coração do rei não se elevasse. Quando eles fazem exatamente o contrário, o coração deles, então, se eleva e eles, então, acabam se apartando dos mandamentos de Deus e desviando do propósito de Deus. E o que acontece, então, com o reino? Os dias do seu reino não serão prolongados. O reinado não seria prolongado. Então, toda a nação sofreria a consequência do conduzir do rei, que deveria, então, lembrando os irmãos, expressar o caráter de Deus no reino de Israel, depois nos dois reinos, norte e sul. Esse era o propósito, expressar o caráter de Deus, para que os povos da terra conhecessem, então, o Deus único e verdadeiro. Mas acabava, por causa das misturas de buscar outros deuses, acabava o contrário, o povo de Israel que seguia os outros deuses. Né? Vamos ler também Atos 13, lá no Novo Testamento.
quando é feito aqui um resumo daquilo que a gente até já falou aqui, né, quando fala da chegada, da libertação do povo, da peregrinação do povo, lá do Egito, chega em Canaã, né, no versículo 20 vai falar sobre esse período. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Lembra que o rei deveria de ser segundo o coração de Deus? O primeiro rei que eles escolhem é Saul. Né? Eles escolhem Saul. Saul reina durante 40 anos. 40 anos é um período de disciplina. E ele acaba fazendo tudo aquilo que era contrário ao que Deus estabeleceu que o rei deveria fazer. Tanto que ele acaba sendo abandonado por Deus. Ele acaba sendo largado por Deus, e mesmo Saul ainda estando no trono, Deus pede a Samuel que ungisse, então, esse que fala aqui, Davi, que seria então o rei segundo o seu coração. Então, o Deus que estabelece os princípios, estabelece os fins, ele estabeleceu um meio. O Deus que eu escolho, segundo o meu coração, é um homem como Davi. Davi não era um homem perfeito, mas era um homem que tinha um coração que arrependia. Ele se voltava para Deus, ele se derramava perante Deus. E esse era o rei que Deus desejava de ter na sua nação, aquele rei que, mesmo quando caísse, se arrependesse e voltasse e consertasse com Deus. Aqui fala em Atos, né, que achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência, continuando aqui no versículo 23 de Atos 13, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, da descendência de Davi, então, que era o homem segundo o coração do próprio Deus, ele traria aquele que era o único que fosse capaz de plenamente representar Deus aqui na terra como rei, que é o próprio Jesus Cristo. É o que é falado aqui no livro de Atos, né? Deus trouxe, então, a Israel o Salvador, que é Jesus. Aí ele vai falar que João falou desse primeiro, né, quando ele fala ao povo de Israel, trazendo exatamente, né, é chegado o reino de Deus. Finalmente, então, irmãos, com esse propósito, não vou entrar aqui na questão do período de reis novamente, mas que o período dos reis, que já foram falados pelos irmãos, né, igual eu falei no início, né, o alerta que se teve, lembrando aqui que o João Marcos fala muito da questão do orgulho que os reis tinham e acabavam caindo, né, os reis que representavam, que estavam aqui na nação, que estavam na terra, na nação de Israel, tanto o reino do norte, os reis do reino de Judá, que vieram depois de Davi, né, com exceção então de Davi e Salomão, que Salomão ainda no final da vida dele, ele passou a agir como os outros reis agiram, né, por causa disso que foi falado, que eu já falei aqui também, de buscar várias mulheres, né, buscar riquezas e tudo mais. Salomão ainda exaltou seu coração também, né. Davi e Salomão são aqueles que mais se aproximam daquele propósito de Deus para o seu reino nessa terra. E é de Davi, então, que tem essa promessa de existir, então, o reino que foi falado quando a gente leu lá em Êxodo, que seria um reino eterno. Um reino na pessoa, não mais agora de um rei físico, de um reino físico de Israel, mas trazendo já aquilo que Deus preparou, que era um reino espiritual. Um reino que não seria um reino deste mundo. Igual Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Quando ele estava ali perante Pilatos, o reino de Jesus não é desse mundo. Então, a visão, o entendimento, a compreensão que a gente tem dos reinos dessa terra, elas nos atrapalham a entender exatamente o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada disso que fisicamente, geograficamente, fisicamente, naturalmente, a gente pode compreender. O reino de Deus é um reino totalmente diferente. É um reino em que Jesus vai falar, né, no reino desse mundo, o maior o governante é aquele que tem autoridade, né, mas no meu reino é diferente. Quem é o maior no reino é aquele que serve. Né? É totalmente diferente da compreensão que tem. Então, para a gente entender a necessidade de Deus ter um representante, um rei aqui nessa terra, a gente tem que tirar todo o conceito que a gente tem errado de entendimento de reino para compreender o que é esse reino espiritual. O reino de Israel, então, na verdade, o reino real de Deus nessa terra, ele não veio ou não foi expresso verdadeiramente, a não ser quando Cristo veio e nasceu nessa terra. Aí sim começou a expressão do reino de Deus nessa terra.
E todos nós somos chamados a fazer parte desse reino. Né? Ele veio, então, para libertar um povo do poder das trevas, então o transportar, né, ou transferir para o seu próprio reino. É isso que fala aquele versículo lá de Colossenses. Ele veio tirar do domínio das trevas, que todos nós estamos sujeitos, e nos transportar, nos transferir para o seu próprio reino, que é Ele mesmo. É esse que é o reino de Deus, o próprio Cristo. Ele que expressa o reino. Ele que é a figura tanto do rei quanto do reino. Lembra que a gente falou dos outros reinos, que a gente falou que o rei, ele sai e o reino fica e o rei vai para outro lugar? No reino espiritual de Deus não é assim. Onde Cristo está, onde ele é expresso, o reino dele se faz presente. Esse era o desejo de Deus quando ele levou o povo para aquela terra, para que tivesse, então, um lugar, uma região, um povo que expressasse ele, Deus, nessa terra. E isso só foi possível e aconteceu na figura de Jesus Cristo. E nós fomos incluídos nesse reino. Essa é a razão por que Jesus veio ao mundo, para então tirar desse domínio, desse domínio das trevas, para então nos colocar no seu próprio reino. A gente às vezes resume, a gente olha somente para um aspecto da obra de Jesus Cristo aqui, na questão da salvação. Né? Mas não é apenas para salvar as almas daqueles que crescem, para tirar do inferno essas pessoas. Não era para salvar essas almas, então, que ele veio, para que pudesse herdar o céu. Jesus veio a esse mundo como um rei, trazendo o céu para a terra, para reunir um povo para si mesmo, para ser como ele é. E nós, então, pudéssemos, então, expressar esse reino dos céus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. Isso é possível a gente estando, então, no rei, estando em Cristo. Então, essa é a razão que ele veio ao mundo, e certamente, para consumar isso, ele teve que ir para a cruz, morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava na terra, ele disse, é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Foi pregado ali por João Batista, né? O reino de Deus é chegado, e pregava o arrependimento. O reino de Deus, então, ele é tomado, ele é conquistado por violência contra si mesmo. Nós, para podermos, então, fazer parte do reino, lembrando lá de Nicodemos, né, a gente tem que nascer de novo, mas para a gente nascer de novo, a gente tem que viver e ter o caráter, porque a questão do reino não é só estar no lugar, é diferente também desse reino, dessa terra, que você está no reino da Inglaterra, você nasceu ali, você faz parte daquele reino e você não, né, vive ali normalmente. Mas o objetivo do reino de Deus não é só nos colocar no reino, é que nós expressemos o caráter do rei que representa esse reino. Nós temos que ter esse caráter, e para ter esse caráter de Cristo, então, é necessário que nós, então, o reconheçamos primeiramente como Senhor. Lá em Atos 2, quando vai falar, né, aquele Jesus foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ele fez Senhor. Ele é o Senhor. Um Senhor, ele tem autoridade. Nós estamos, então, sujeitos à autoridade desse Senhor, que é o Rei Jesus Cristo. Então, começa um relacionamento diferente, de nós que nascemos de novo, com relação a esse senhorio de Cristo. Se nós temos um Senhor, isso significa o quê? Que nós não podemos fazer nada de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com a vontade do nosso Senhor. Lembra que nós falamos de questão de caráter, e lá em Mateus vai falar no capítulo 5, no Sermão do Monte, exatamente a expressão do caráter, quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, mas eu vos digo. Ele vai sempre comparando o que era com aquilo que deveria de ser espiritualmente. Então, esse caráter de Cristo, ele tem que ser expressado na vida da igreja e na vida individual de cada um de nós que somos essa igreja de Cristo aqui nessa terra. Porque esse é o propósito de Deus. A gente entra pelo reino através do nascimento. E a partir daquilo ali, através de abrir mão da violência contra as nossas vontades, né, de ser crucificado com Cristo, aquele que quiser vir após mim, negue-se, o negar a si mesmo, a abrir mão das suas vontades e segui-lo. Né, essa é uma necessidade que tem para que a gente possa, então, ser a cada dia conformado, transformado e ter esse caráter de Cristo. Então, não era conveniente... Quando Nicodemos, então, ele teve aquela conversa com Jesus Cristo deixa claro para ele a questão de nascer de novo, ele não consegue compreender. Ele vai falar o quê? Mas é possível entrar por ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque ele fala de uma coisa espiritual, um nascimento espiritual, um nascimento agora de uma vida espiritual. Né? Se a gente nasceu de novo, a vida antiga que nós temos, a gente não tem duas vidas.
A gente tem uma natureza antiga e uma natureza nova, mas a gente passa a ter só uma vida agora que é em Cristo Jesus, né? Mas a velha natureza ainda está em nós, e por isso essa necessidade de mortificar, por isso a necessidade de negar a cada dia, né? Então, essa é a questão. Nós temos que, ao entrar nesse reino, nós temos que, então, assumir o caráter do reino. A nossa vida não é mais aquela questão que Adão perdeu da imagem e semelhança, que depois de Adão a gente passa a ter a imagem de Adão. Essa restauração da imagem de Cristo, a imagem de Deus no seu povo, ela é necessária para que, então, exista o reino. Porque não existe o rei, naturalmente falando, isso também é uma verdade espiritual, não pode haver reino sem rei e sem reino. Um rei sem rei, na história da Inglaterra, era chamado o rei João sem terra, porque ele abriu mão de algumas coisas da questão de constituição, ele abriu mão das terras, então era um rei que não tinha terra. Né? Mas ele era rei, mas rei sem terra é uma coisa que é normal. Não existe rei sem reino, e não existe reino sem rei. Um reino está ali, tem que ter uma pessoa que expressa aquele reino. O reino é uma coisa fisicamente, né, no mundo natural, uma coisa geográfica. Então tem que ter as duas figuras, o rei e o reino. Então, para ter o reino de Deus nessa terra, tem que ter o rei, Cristo, expresso na sua igreja, e essa igreja tem que ter esse caráter do reino de Deus. Senão, ela não vai estar, o reino de Deus não vai estar representado na terra. Os irmãos conseguem compreender? Os irmãos entendem essa necessidade dessa transformação? Essa necessidade de nós assumirmos o caráter do reino? Então, o reino de Deus a gente tem que ter, fala na palavra de Deus, fala que aquele que é humilde, como uma pequena criança, é o maior no reino de Deus, porque ele é totalmente inverso ao que se costuma ver nos reinos de hoje, igual eu falei, já falei com os irmãos, né? Os governantes, os maiorais, são aqueles que mandam no reino de Cristo é diferente, aqueles que são menores, humilde, o que é menor, esse que é o maior no reino. Né? A gente pode ver isso lá no Evangelho de Marcos. Marcos, se não me engano, 14. Deixa eu ver aqui. Marcos 10. Marcos 10, 42. Tem uma discussão lá, quem é sentar à direita ou à esquerda de Jesus, né? Ele fala, então, no versículo 40, que não compete ele conceder esse lugar. Né? E aí, fala no versículo 41, que ouvindo isso, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Né? Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, ele traz uma mudança totalmente, né, vira de cabeça para baixo a compreensão de reino e autoridade que o ser humano tem. Isso na época dos discípulos, dos apóstolos, e também para nós hoje. A gente, no entendimento nosso, quem está no lugar de autoridade é o que tem mais autoridade. É aquele que manda, né? Aqui ele fala que no reino dele não é assim. Quem quiser tornar-se grande, quem quiser ser o maior, ele tem que servir. Aí vem a questão do serviço de Deus, que faz parte dessa economia de Deus. E quem quiser ser o primeiro, será servo de todos. Se você quiser ser o primeiro no reino, você tem que servir todos. As autoridades servem ou elas são servidas? Nesse mundo, mas no reino de Deus é diferente. Né? O reino de Deus é diferente. Né? Nós confessamos, né, nós precisamos assumir o caráter desse rei, expresso aqui na igreja local, nas igrejas nessa terra, né, ele tem que ser expresso, e nós temos que confessar o nome de Jesus Cristo acima de todo nome, acima do meu nome, acima do nome de cada um de vocês, acima de todos os nomes, nós temos que nos colocar sob a autoridade dele. Nós temos que estar sobre o senhorio de Cristo, sobre o encabeçamento de Cristo, sobre o governo soberano de Deus, expresso através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Essa que é a questão de Deus, ele ter desejado estabelecer um reino na terra.
o caminho que ele usou de ter naqueles governantes, na nação de Israel, que a gente tanto lembrou e falou que de algum tempo daquelas figuras daqueles reis, eles dependiam de seguir aquilo que foi falado lá em Deuteronômio. Eles não seguindo aquilo ali, eles não conseguiam expressar, né, o Deus na terra da forma adequada. Porque, humanamente falando, isso é impossível para qualquer um de nós. Somente Cristo conseguia expressar Deus nessa terra. Somente o homem, Jesus Cristo, conseguiu expressar Cristo nessa terra. E nós somos chamados, então, em Cristo, de viver aqui, né, tendo Cristo como Senhor de nossas vidas, fazer exatamente com que o reino de Deus seja expressado nessa terra. Se o reino de Deus não é expressado adequadamente na terra, a falha não é do propósito, ou da economia, ou do governo soberano de Deus. A falha está em mim, em cada um de nós. Se nesse mundo falta a expressão do governo de Deus, o problema não está com Deus. O problema está em nós. O problema está em cada um de nós. A gente lembrando agora, já para ir finalizando aqui, irmãos, por que isso acontece? Durante a conferência, nós até comentamos ontem no nosso grupo, no livro de Josué, ele chama o povo de Deus a uma escolha. Josué 24. Ele fala com o povo de Israel ali, logo eles já estavam na terra prometida ali. Josué tem uma chamada para o povo. Ele fala, agora, pois, começa, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Então, servir não é de qualquer jeito. Deus sempre tem aquele que estabeleceu os fins, ele estabelece os meios também. Então, servir a Deus não é de qualquer jeito, é com integridade e fidelidade. Ele fala, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. E servir ao Senhor. Ele volta novamente a falar, servir ao Senhor. E ele fala, né, é até estranho esse versículo seguinte aqui, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, pode parecer mal alguém servir ao Senhor, mas se vos parece mal servir ao Senhor, tem que ser tomada a decisão. Escolheis hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A economia é o governo da casa de Deus. Josué chama a cada um de nós a ter exatamente uma decisão de sermos governados por esse Deus que estabeleceu esses propósitos. É uma decisão, é uma escolha. Escolheis hoje a quem servir. Cada um de nós é chamado a ter essa decisão. Josué falou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Nós também temos que chegar e ver se eu e minha casa serviremos ao Senhor. Adilson e sua casa servirá ao Senhor. Não é? Cada um e sua casa servirá ao Senhor. Essa é a decisão que nós temos que tomar. Porque Deus estabeleceu que Ele quer expressar o seu reino através de nós, individualmente, como redimidos do Senhor, e coletivamente como igreja do Senhor nessa terra. Mas é uma escolha. É uma escolha. Está na mão de cada um de nós essa escolha. Igual estava aqui na mão do povo de Israel, essa escolha que Josué colocou. Josué não interpelou um por um se ele ia servir ou não, a escolha que cada um ia fazer. Ele deixou claro que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E o servir ao Senhor é o início, né? Não é de qualquer jeito. Vai ter um reino eterno, que já iniciou esse reino eterno. E vai ter a consumação desse reino eterno nessa terra, quando Jesus Cristo voltar também. É o que nós aguardamos. Né? Zacarias 14, 9. A promessa em Zacarias fala, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então o Senhor será rei sobre toda a terra. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E Apocalipse também 11:15 vai nos falar que vai chegar esse dia, que os reinos dessa terra serão do nosso Senhor e Cristo. Apocalipse 11, deixa eu ler aqui.
O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse reino vai ser expresso quando Jesus voltar nessa terra para toda a eternidade. Mas nós hoje temos a escolha e a possibilidade de sermos a expressão desse reino agora, hoje. Escolher hoje a quem servir. Amém, irmãos?